Bom dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 9 de janeiro, quinta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia, com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, com muita graça, agradecemos a Deus por tantas coisas que Ele proporciona em nossas vidas. O fato de nos acordarmos e viver mais um dia é uma grande graça. O fato de acolher a Sua palavra e permitir que escutamos essa palavra e a colocamos em nosso coração é uma grande graça. Enfim, são tantas coisas que recebemos e às vezes nós não agradecemos. E hoje, nessa palavra do Santo Evangelho, é uma grande graça que o Senhor nos faz, porque Jesus está falando de si próprio, está falando da sua espiritualidade, está falando do que Ele veio e para que Ele veio. Ele fala exatamente a cada um de nós. Agradecemos ao Senhor por tamanha graça. Na leitura do Santo Evangelho, relata-se que Jesus entrou na sinagoga para fazer, como de costume, fazer aclamação ao Senhor. Ele entrou, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Ou seja, abriu o livro da profecia de Isaías, que já profetizava que o Espírito estaria sobre Jesus. O Espírito estaria sobre ele para anunciar a boa nova, para anunciar a graça do Senhor. Que grande graça! Ele falando que se cumpria o que estava escrito pelo profeta Isaías. Era algo a seu próprio respeito.
O Evangelho relata o retorno de Jesus a Nazaré, cidade de sua infância. Nessa oportunidade, o Senhor assume para si a profecia de Isaías, como já falamos, oferecendo-a a todos os participantes da cena e a nós também. Ele nos fala, como ele falou àquele povo, ele fala a cada um de nós, falando sobre si mesmo. Seus leitores, uma espécie de conteúdo programático do seu ministério, ou seja, a sua missão, o porquê ele veio, que se iniciava naquele momento. O anúncio messiânico, ou seja, o anúncio do Messias, feito por Jesus, nos leva à salvação e à libertação da pessoa humana, de modo integral e completo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que possamos acolher a palavra do Senhor, acolher e nunca ter dúvida para que Jesus veio, por que ele veio e para quem ele veio, que é para mim, para você e para todos nós. Portanto, queridos e amados irmãos, que possamos acolher Jesus em nossos corações e cada dia mais e mais nos tornar nos aderir ao Senhor, aderir à sua missão, aderir ao seu projeto. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.